Eu gostaria de a gente cantar o refrão desse louvor aí, com muita fé, com muito amor, com muita paixão, com muita unção, para que quem está nos assistindo possa nos acompanhar também nesse momento de adoração. Depois estaria orando. Vamos lá, Iago. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor possa te abençoar na tua casa, aonde você estiver reunido com a sua família. Eu não sei se é na sala, eu não sei se é no pátio, mas o fato é que Deus vai abençoar a tua vida em nome de Jesus, vai tocar no teu coração, e eu acredito que um milagre está caminhando na tua direção nessa noite. Peço que você coloque o seu coração na presença de Deus, coloque o seu coração no altar de Deus para ouvir essa palavra maravilhosa. O Senhor Jesus tem uma mensagem para o teu coração nessa noite. Não importa como você está, o estado em que você está, o importante é que Deus vai falar no teu coração. E eu vou, em nome de Jesus, com essa palavra, creio eu que o Espírito Santo vai responder alguns questionamentos que estão no teu coração em relação à situação em que estamos vivendo no Brasil e também a situação que você está enfrentando na sua casa. Não sei qual é, se é uma situação de alegria, se é uma situação de tristeza, se é uma situação de angústia, se é uma situação de tribulação ou aflição. O importante é que Deus vai responder as perguntas do teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer realmente um refrigério no teu coração. Eu quero nessa noite agradecer primeiro aos nossos ministros de louvor que adoraram ao Senhor com esses louvores maravilhosos, com a nossa equipe técnica que está nos auxiliando aqui hoje. E quero já entrar no assunto da nossa palavra. O tema é: no mundo tereis aflições, né? É um tema assim meio confrontador, mas é um tema que nós precisamos compreender, né? No mundo tereis aflições. O Senhor Jesus que disse isso. O Senhor Jesus falou isso, né? E uma coisa interessante que nós temos que compreender, amados irmãos, é que não existe na Bíblia, nenhum lugar da Bíblia, alguma passagem que nos isente de alguma tribulação, né? Ou dos desastres naturais que sobrevêm ao mundo. Não existe, não diz na Bíblia que nós não vamos passar por problemas. Na Bíblia não fala isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que o Senhor, né? Que o Senhor, Ele nos exortou. A Bíblia diz que nós vamos passar realmente por tribulações. O Senhor nos exorta a nos preparar para enfrentar essas aflições, essas tribulações. Só para entender que a palavra aflição é dor física ou mental, ânsia, agonia, angústia. E tribulação é aflição, tormento e adversidade. É a mesma coisa. Então, quando eu falar aqui aflição e tribulação, você entende que é um momento difícil, um momento complicado na nossa vida. E não existe um momento tão complicado no nosso Brasil como hoje em que estamos enfrentando, né? Algo assim realmente surreal, uma situação que nós não esperávamos, mas chegou à nossa porta, né? Nós podemos olhar hoje em alguns lugares do Brasil, grandes estabelecimentos fechados, templos fechados, né? Então, um momento assim difícil para a igreja, um momento difícil para o crente, porque o crente está acostumado, né? Estava acostumado a ir no templo, aí quando não tem o templo,
Aí o negócio começa a complicar, né? E começa a vir aqueles versículos na Bíblia que diz assim: não deixeis de congregar como é costume de alguns, né? E aí a gente precisa compreender o que é congregar e onde congregar, né? Então, naquela época que Paulo falou isso, eu não sei quem falou, né? Foi no livro de Hebreus que foi escreveu, mas ele disse: não deixei de congregar, né? Então, ele não estava se referindo a deixar de congregar num prédio, mas era não deixar de ter comunhão com os irmãos nas grandes reuniões pequenas que tinham nas casas naquela época. Não tinha templo para a igreja se reunir ali, né? Os judeus tinham as sinagogas dele, então muitos gentios se convertiam, frequentavam as sinagogas, mas depois, né, ninguém se sabe como ficou realmente no decorrer da história. E hoje o fato é que as igrejas estão fechadas, né, para cultos, para aglomerações. Mas a igreja que trabalha em célula, que tem grupos pequenos, né, grupos familiares, ela não para, ela está trabalhando. E as pessoas estão ali congregando nesses pequenos grupos. Então a igreja nunca para de congregar. A igreja realmente nunca para. A igreja não pode parar. Na verdade, se a estratégia era fechar o templo, foi uma estratégia fracassou, porque o templo somos nós, né? Pode ter fechado um templo de pedra, de madeira, mas o templo de carne e osso não foi fechado. Então a igreja está reunindo, está trabalhando, e eu tenho certeza que quando voltar a congregar de novo, muitas pessoas vão se surpreender. Então, o Senhor Jesus disse em João, Evangelho, capítulo 16, verso 33, dizendo o seguinte: tenho-vos dito isto, para que imitem as paz. O que o Senhor falou antes, né? Você pode ler depois, mas ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor está nos dizendo aqui que no mundo nós vamos ter aflições. E como eu falei, o que é aflição? Pode ser uma dor física, alguma coisa que pode acontecer, ou uma enfermidade, ou algo, não sei, ou moral, né? Uma ânsia, uma angústia, uma agonia, né? É um negócio assim terrível. E ele disse que nós passaríamos por esse momento de aflições. Mas ele disse: tende bom ânimo, né? Animem-se, não fiquem tristes, não pensem que essa aflição vai derrotar vocês, que não vai. Não pense que esse momento que você está enfrentando, que seja ele um momento de enfermidade, ou financeiro, ou de alguma situação que está acontecendo, que está tirando tua paz, não pense que isso vai parar você, ou vai derrotar você, porque o Senhor disse: eu venci o mundo, e a nossa vitória está em Cristo Jesus, e se eu permaneço nele, eu sou mais que vencedor. É o que diz a palavra de Deus. Então é inegável, irmãos, que as aflições virão sobre nós, elas virão, isso é inegável. O Senhor falou: no mundo tereis aflições. Diga para a pessoa do teu lado aí: no mundo tereis aflições. Diga para ele, para ela: tem muita coisa que nós vamos passar junto ainda. Tem muita coisa que nós vamos batalhar juntos, mas nós vamos vencer. Essas aflições não nos derrotarão, pois o Senhor nos ensina algo maravilhoso através do apóstolo Paulo, dizendo: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12, 12. Olha só, está dizendo: alegrai-vos na esperança. O que ele está nos ensinando? Que no momento da tribulação, da aflição, não podemos perder a esperança. Nós temos que ser paciente, porque ela vai passar. Temos que perseverar na oração. O segredo aqui é nunca deixar de orar, é nunca deixar de clamar, é nunca deixar de estar sempre na presença de Deus. E também o próprio apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 7,4: transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Agora, irmãos, pensa, isso é surreal. Como é que pode alguém falar que transborda de alegria, de gozo nas tribulações? Como é que é isso? Então, para o apóstolo Paulo, quanto mais pressão, melhor para ele. E eu creio que também para nós é a mesma coisa, né? Para nós, igreja, é a mesma coisa. Quanto mais pressão, mais a igreja cresce. Eu estava pensando que
muitas pessoas de hoje, muitos crentes de hoje, tem uma expressão que se chama assim de crente Nutella, né? É crente Nutella, que não come aquele alimento suficiente. Quando vier aquele crente, é aquela pessoa, a pessoa Nutella, irmãos, é aquela pessoa que só come milito, ela só come besteira, entendeu? Ela não se alimenta de coisa sólida, de jabá, com feijão, mocotó, né? Osso buco, rabada, né? No feijão, né? Ela não se alimenta disso. O crente Nutella é aquele crente que é superficial. É aquele crente que é cheio de mimimi, né? Cheio de história. Quando tem uma pressãozinha, começa, ai meu Deus, por quê? Eu não mereço isso. Isso é crente Nutella, irmão, isso aí. Isso é pessoas que não têm firmeza na palavra de Deus. Veja, o apóstolo Paulo era um crente que se alimentava do mais grosso alimento, digamos assim, do alimento profundo, pesado, né, da palavra de Deus. Grandes revelações. Ele era um homem que sabia o que era sofrimento. Ele sabia o que era sofrimento. Em 2 Coríntios 11, 25, eu quero ler para nós essas passagens, para nós entendermos o que é realmente um crente que entende. Eu vou falar assim, de passar ou de estar em uma tribulação. Em 2 Coríntios 11, 25, o apóstolo Paulo diz assim: fui 3 vezes fustigado com varas, né? Uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, né? Veja só, irmãos, o apóstolo Paulo, um homem forjado pelo fogo, da aflição, do sofrimento, né? Um homem que era capaz de cantar em uma prisão, num calabouço, todo cheio de feridas. Atos 16, 25, estava ali Paulo e Silas lá presos, com corrente nas pernas, e meia-noite cantaram, né? Queridos, eu fico pensando que tipo de crente nós somos hoje, né? Que situação vivemos hoje. Um chuvisco já impede de que a gente deixe de cumprir nossos compromissos, né? E como eu falei, estamos passando por um momento de pandemia muito difícil. Nós não devemos ter medo, mas devemos ter cuidado, nos precaver. Tem toda uma norma que temos que seguir: usar máscara, álcool em gel, lavar as mãos e tudo mais. Ponto final, né? E aí temos que vencer isso com essas armas. Qual é a arma para vencer o coronavírus? Ficar em casa trancado com medo? Não, a arma para vencer é usar os equipamentos que são determinados pelo Ministério da Saúde. Então nós temos que ter coragem para isso. E Paulo também era um homem capaz de escrever na prisão uma carta cujo tema era alegria. Filipenses 4:4. Eu estava lendo isso hoje, muito interessante, que o apóstolo diz assim para os filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, né? Então Paulo estava preso escrevendo uma carta, né? E dizendo para o povo se alegrar. Paulo estava preso, veja bem, Paulo estava preso e mandando quem estava livre se alegrar. E essa é a mensagem de hoje para nós, irmãos. Na tribulação, vamos perseverar. Na tribulação, vamos orar. Na tribulação, vamos nos regozijar, nos alegrar. Isso não quer dizer que eu vou sair pulando de alegria pela rua, mas eu não posso ter meu semblante caído, meu semblante abatido. Eu tenho que estar firme, eu tenho sempre que ter uma atitude de um vencedor. E Paulo, um homem que termina o seu ministério numa prisão, declarando que era campeão. 2 Timóteo 4:7, ele diz: combati um bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Então Paulo, ele era um homem realmente maduro na fé, forjado na fé. Era um homem que via as tribulações como escola de Deus, para lhe ensinar grandes lições. Como é que nós estamos enfrentando, amados, esses momentos difíceis em que estamos passando como igreja? Nós não podemos ficar acuado em casa, nós não podemos ficar amedrontado, porque eu já falei aqui na semana passada que o medo é a ausência de amor. Quem teme não ama de verdade.
Quem tem medo não ama de verdade. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu, porque Ele amou o mundo, Ele entregou algo precioso. Então a questão do amor, ela é muito profunda, que nós temos que compreender. Romanos capítulo 5, verso 2 em diante diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, ou seja, Jesus, né? E a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha só, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, se você quiser ser uma pessoa vitoriosa, abençoada, próspera, você tem que entender uma coisa: a tribulação, a aflição vai bater na tua porta, porque o Senhor só vai entregar algo precioso para aquele que está preparado, que está queimado, digamos assim, pelo fogo da prova e passa no teste. Vamos ver o lado bom dessa tribulação. Qual é o lado bom da aflição, perdão? Isso, assim, eis que já te purifiquei, mas não com a prata, escolhi-te na fornalha da aflição, ou te escolhi, né, na fornalha da aflição. O que isso significa para nós? O que o Senhor está dizendo aqui? Eu já te purifiquei, não como a prata, mas foi de uma fornalha, de lá, do meio do fogo, do meio da prova, eu te escolhi. Significa, amados, que as maiores, que as coisas mais valiosas da vida, ela nos vem através da pressão, da tribulação. As coisas mais valiosas, elas chegarão a nós debaixo de muito trabalho, de muita luta, de muita perseverança, de muita prova. Por exemplo, você gosta de pão? Claro, né? Quem não gosta de pão? Mas o pão veio do trigo. E para que ele se tornasse pão, o trigo se tornou polvilho, uma farinha fina, né? Um pó, e aí, disso aí se transforma em massa do pão, e é gostoso. Então, para nós nos tornarmos um crente agradável, um crente realmente fiel, leal, nós temos que passar por essas provas, por dificuldades, por lutas, por tribulações, aflições. Outra coisa, o incenso, ele precisa ser posto no calor do fogo para despertar o seu cheiro, o seu aroma. É interessante, irmãos, que tudo tem que passar pelo fogo, ou por algum momento de moedura, pelo momento de aperto. Outra coisa, para que as sementes possam germinar de uma forma mais rápida, o solo precisa ser arado, né? Precisa ser trabalhado. A gente vê nessas grandes fazendas de colheita, de plantações e colheita, aqueles tratores arando a terra com aquelas lâminas de arado atrás, né? Cortando a terra, afofando. Para que fazer isso? Para que a semente possa ser colocada e ela não tenha dificuldade de criar raízes, porque o solo está afofado, está macio. E o Senhor, irmãos, Ele quer trabalhar em nós, Ele quer aprofundar em nós a sua sabedoria, o seu conhecimento, quer que a palavra entre profundamente em nós, mas muitos não entendem isso. Quantas pessoas hoje, inclusive crentes, temos dados, eu não vou falar isso aqui, dados, quantidade, mas que aumentou muito nesses meses agora, no ano de 2020, o suicídio triplicou, foi lá para cima, suicídio, violência, né, coisas assim terríveis, por causa dessa situação que está passando. E pasme, a maioria crentes, irmãos, pessoas que confessam o nome do Senhor, que estão passando por um momento difícil e não estão sabendo lidar, não estão sabendo, como disse o apóstolo Paulo, ser paciente, perseverar na oração, não estão sabendo fazer isso. Então o meu conselho é: ore mais, estude mais, busque mais, pare de reclamar, pare de murmurar, e busque mais a presença de Deus, porque o Senhor disse: no mundo tereis
aflições. Mas qual é a palavra dele? Tem de bom ânimo, alegre-se, anime-se, não fica triste, não fica abatido. E o Senhor também diz que um coração quebrantado é que o agrada. Um coração quebrantado, um espírito quebrantado. Então, amados irmãos, eu tenho certeza que depois do choro, depois da tribulação, depois do aperto, vem a alegria. O Salmo 35, verso B diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite aqui não está se falando de 12 horas, né? Está se falando de um tempo, né? A noite quer dizer aqui um período em que você vai chorar, um período em que você vai realmente derramar lágrima, mas a alegria vem pela manhã. Amanhã está falando de um novo momento em que você entra, um momento que você vai sair para receber todas as recompensas por ter passado pela prova sem murmurar, mas na presença de Deus, perseverando, orando, buscando a presença do Pai. Algo interessante, nós já vimos agora o lado positivo da aflição, e quero mostrar para vocês que Deus nunca poupou ninguém de passar por momentos difíceis, nem seu filho. A Bíblia diz que Ele não poupou o seu filho, para poder nos dar a bênção, para poder nos dar a sua promessa. Ele não poupou Daniel ao entrar na cova dos leões, mas livrou ele lá de dentro da cova dos leões. Ele não poupou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas ele livrou lá de dentro da fornalha. Então veja, o Senhor, ele coloca as pessoas dentro de uma situação muito difícil, para lá, né? Que Deus o livre. Deus não vai poupar a gente de um acidente, mas talvez Ele permita aquele acidente, para no leito da morte Ele te levantar e mostrar que Ele é Deus. Ninguém sabe. O Senhor, irmãos, Ele é o autor da vida, Ele faz todas as coisas. Ele pode permitir uma enfermidade e te curar dessa enfermidade, para que a glória seja dada a Ele. O Senhor pode fazer grandes coisas, só que nós não entendemos, nós não queremos sentir nem um tiquinho de dor, né? Como eu já falei, não são todos, mas infelizmente a maioria da geração que temos hoje são uma geração superficial, uma geração muito midiática, que é guiada pela mídia. Na verdade é guiada pelos títulos, né, que lê, né? Eles só lê título. A geração de hoje não lê artigo, elas lê título. Elas lê um título e acham que é legal aquele título, já vai compartilhando, não está nem sabendo, nem olha o conteúdo daquilo que está sendo compartilhado. Eu tenho aprendido muito esses dias agora, esses tempos agora, que às vezes tem esses canais de YouTube que tem lá um título lá interessante. É agora e tal, o exército invade Brasília. Eu vou assistir o vídeo, não é nada disso, é outra coisa, né? E muitas coisas mais que tem, mas tem pessoa que vai lá compartilhando, né? E tal. Então, irmãos, isso é perigoso. É uma geração que não quer buscar, não quer sofrer, não quer passar por nada, né? É uma geração, infelizmente, de líderes muito firidento, muito ovo, né? Líder ovo, aquele líder que amassa um pouquinho, quebra a casca, aí já começa a sair aquele negócio e não quer ser confrontado. E é muito complicado liderar hoje, essa é a realidade. É muito complicado. O evangelho realmente da cruz deixou de ser pregado, e surgiu uma geração que não quer esse evangelho da cruz. Surgiu uma geração que quer o evangelho Nutella, né? Aquele evangelho superficial, do não é bem assim, olha lá, dá para fazer assim, não é bem assim que as coisas são, né? Esse é o argumento dessa galera de hoje, dessa juventude de hoje. E os crentes de hoje, na maioria, que não querem receber o fogo da aflição, o fogo da fornalha, que não querem receber a prova, o moinho, né, de moer, não quer ser passado para ser forjado, não. Mas é necessário, irmãos, é necessário. Salmo 91:15 diz que o Senhor é conosco na angústia. O Senhor é conosco na angústia, na tribulação. Então, olhando para esse lado, quando a tribulação chegar, eu não quero para a minha vida, mas eu peço uma coisa do Senhor: se tiver de passar por um fogo, eu quero estar preparado, eu quero estar pronto, eu quero estar dependente dEle, eu quero estar buscando Ele de uma forma poderosa, porque assim nós somos forjados. Deus nunca prometeu aos seus filhos de serem isentos de tristezas, mas Ele promete dar graça e força para vencê-la.
O que Deus promete é para nós: sede fiel até a morte. Ser fiel até a morte, e eu te daria a coroa da vida. É isso que o Senhor promete. A fidelidade de Deus, você pergunta: até que ponto eu tenho que ser fiel? Até a morte. Se for preciso morrer fiel, morrerei. O próprio Senhor Jesus disse isso. Olha, se um olho direito te faz tropeçar, né, arranca ele. Nunca, claro, né, que você não pode aplicar isso literalmente, mas se tem algo que está tirando o teu foco, você tem que arrancar da sua vida. A tua mão direita também arranca, né? Ou seja, tem aquelas atitudes que são pecaminosas e está atrapalhando, arranca. O Senhor diz assim: é melhor entrar cego na vida eterna do que entrar com os dois olhos, né? Eu posso complementar aqui para o inferno, né? É melhor você andar e ir para o céu só com uma mão do que ir com as duas para o inferno. Então, o Senhor é mais ou menos o que o Senhor está dizendo. Então eu tenho que ser fiel até a morte, e aí eu recebo a coroa da vida. Foi isso que Paulo falou ali em 2 Timóteo 4,7, quando ele disse: eu completei a carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. E no versículo 8 ele diz: agora está preparada uma coroa, porque quando eu chegar eu vou ser coroado. Não pense que você aceitou Jesus, que você é um crente agora, está na graça de Deus, já tem a coroa garantida. Negativo, tem que combater o bom combate, tem que completar a carreira, tem que guardar a fé. Será que nós não entendemos isso? Será que nós não compreendemos isso como igreja? Será que é difícil compreender o que o Senhor está dizendo para nós? O que você está passando hoje é para o teu bem. O que você está enfrentando hoje é para te dar crescimento, amadurecimento. O próprio apóstolo Paulo falou em Romanos 8: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas lá no finalzinho ele faz uma ressalva: daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Aí diz: daqueles que não andam segundo a carne. Ou seja, daqueles que as coisas cooperam para o bem daqueles que andam segundo o Espírito, que andam segundo a vontade de Deus e não segundo a carne. Irmãos, nós precisamos enfrentar isso. Deus não promete uma viagem calma para nós, mas Ele promete uma chegada feliz do outro lado. Isso eu te garanto. Na viagem tem muitos obstáculos. Na viagem, na nossa frente, há muralhas, há gigantes escondidos, mas eles não permanecerão de pé diante da igreja do Senhor, diante do seu povo. Porque o Senhor disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não prevalecerá os obstáculos para sempre. Vai ter que acontecer uma luta da nossa parte. E eu digo para você, é uma luta dura, tá? É uma luta realmente forte. É uma luta que vai exigir de nós, até se possível, derramamento de sangue. Existe uma passagem no livro de Hebreus, capítulo 12. Lá não está falando de tribulação, mas está falando de resistência. Hebreus capítulo 12. Eu gosto muito dessa passagem, eu quero ler com você aqui. Em que o escritor, ele diz algo interessante no versículo 4 do capítulo 12. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Eu não sei como é que se interpreta alguns, mas eu entendo que nós ainda não resistimos ainda como deveríamos resistir. E derramou seu sangue, mas não pecou. Derramou seu sangue, mas não foi infiel à sua missão. O Senhor, Ele sempre está dizendo, você vai ler sempre na Bíblia, na palavra de Deus: você é meu povo, você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva, você é cabeça e não cauda, e tudo isso é maravilhoso. O Senhor está dizendo isso para nós, isso é bom. O Senhor diz: estou ao redor de você, tu é a menina dos meus olhos. Mas Deus está garantindo isso porque Ele pode. E qual é a nossa parte? É permanecer fiel, é permanecer lutando, é permanecer na guerra, é permanecer resistindo.
Tudo que Deus está fazendo, amados, é para aperfeiçoar em nós os seus planos e seus propósitos. Deus trabalha em nós com planos e propósitos. Ele trabalhou na vida de José de uma forma, digamos assim, estranha. José passou por etapas na sua vida que muitos de nós não aguentaríamos. Traído pelos seus irmãos, vendido como escravo ao Egito, foi trabalhar na casa de Faraó, foi acusado falsamente, foi preso. Quanto durou esse período de sofrimento na vida de José? Aproximadamente 13 anos de batalha, 13 anos de sofrimento, porque não foi fácil, mas ele permaneceu fiel, e a Bíblia diz que o Senhor era com ele, mas todo esse sofrimento na vida dele, o tornou apto a ser um governador, na época da maior nação do mundo. Irmãos, não é assim que funciona. Se você quer ser bem sucedido, você quer ser próspero na presença de Deus, caminhar com Deus, te mantém fiel, te mantém na luta, na batalha, te mantém guardando as tuas palavras. Fala só aquilo que Deus mandar você falar. Deus trabalhou em Moisés, lapidou seu coração, e a Bíblia diz que Moisés se tornou o homem mais manso da terra. Quem era Moisés, pastor? Moisés foi um homem educado em toda a ciência e sabedoria do Egito, era considerado filho da filha de Faraó, e depois se tornou um assassino, matando um egípcio, teve que fugir, e nesse período, o tratamento na vida dele levou 40 anos. Depois teve que liderar um povo rebelde por mais 40 anos. Não foi fácil, irmãos. Assim como não foi fácil para ele, não foi fácil para nós, mas eles venceram. Se você quer uma motivação melhor, abra a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11, leia lá as histórias de homens que pela fé fizeram coisas extraordinárias. Homens que a Bíblia diz que o mundo não era digno deles. A maior dificuldade hoje é Deus contar com uma igreja que realmente está disposta a ser cerrada ao meio, a ser jogada na fornalha, porque muitos não querem sofrer. Eu não estou dizendo que você tem que orar e dizer: Deus, manda para a minha vida tribulação, manda, Senhor. Não, não é isso não. Ao contrário, Senhor, me livra. Mas se for da tua vontade que eu passe por isso, que seja feita. Foi assim que Jesus orou. Será que nós não aprendemos com a oração dele? Quando ele estava lá no jardim do Getsemane, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse sofrimento, essa aflição. Contudo, que a tua vontade prevaleça e não a minha. Essa é a oração correta do crente. Essa é a oração que você orar no momento de luta, de batalha, no momento do leito, no momento da dificuldade. É você dizer: Pai, se tem um meio de eu passar por isso sem sofrer, faça, senão que a tua vontade se cumpra. Senhor, se essa enfermidade, eu já orei por essa enfermidade, ela não saiu do meu corpo, então se essa é a tua vontade que fique no meu corpo, me dá força para superar e aguentar ela, até tu me levar. Mas ninguém quer orar assim, né? A gente quer ordenar para Deus, a gente quer mandar em Deus fazer as coisas para nós. Não, a vontade dele tem que prevalecer. Todos os homens de Deus que passaram por provas poderosas, pelo deserto, pelas fogueiras, pelas prisões, pelo calabouço, pelas açoites, pelos perigos, foi esses homens que fizeram a mudança no mundo cristão, no meio da igreja. Foi esses homens e mulheres que causaram e fizeram a diferença, que renunciaram aos seus prazeres carnais, que renunciaram coisas, para que a vontade de Deus se estabelecesse na vida dos homens, para que o reino de Deus se estabelecesse na terra. Deus conta com um povo assim, um povo que entende que não está livre de tribulações, que não está livre de provações. Quem disse que Deus prometeu? Deus não prometeu de te livrar do Covid. Não.
Ele não disse, vou livrar meu povo, ninguém vai pegar. Não. E a gente vê uns bandidos na internet usando isso aí para ganhar dinheiro, infelizmente. Me desculpe a expressão. Coisa séria. Se tivermos de enfrentar isso, como estamos enfrentando, vamos enfrentar de pé. Vamos enfrentar como verdadeiros soldados, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, com o escudo da fé. Vamos enfrentar isso como homens, como soldados, como o exército do Senhor. Não é nos lugares chiques, nas grandes universidades, nos grandes lugares maravilhosos que nós somos forjados. Não, nós somos forjados nos lugares difíceis, nos momentos difíceis, nas situações difíceis. É aí que surgem os grandes homens de Deus. Às vezes é nos lugares e situações mais tristes que o Senhor molda o nosso caráter. Deus não nos abandonará, isso é uma promessa dele. Ele disse isso em Mateus 28, 20. E estou convosco todos os dias. Irmãos, todos os dias. Todo dia. Não é de vez em quando. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Foi ele que prometeu. Eu sei, irmãos, que nós temos o lado humano da dor, que realmente chega, e muitas das vezes a gente fica cabisbaixo, mas é aí que nós temos que nos apegar às promessas, porque as promessas, elas são a âncora, aonde nós devemos nos segurar. Senhor, eu estou passando por essa tribulação, por essa aflição, mas o Senhor prometeu que estaria comigo todo dia. O Senhor está aqui agora. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Parece uma loucura e uma infantilidade que eu vou dizer aqui para vocês. Mas todas as vezes, pela manhã, quando eu termino de ler minha Bíblia, eu faço o seguinte nela. Eu abraço a minha Bíblia assim, ó. E aí eu fecho. Faço isso aqui, ó. Obrigado, Senhor. Porque é essa palavra que me sustenta. É essa palavra que me dá a força que eu preciso. É essa palavra que foi escrita na minha mente, no meu coração, pelo Espírito Santo, no dia em que eu entreguei minha vida a Jesus. Eu não estou dizendo aqui que eu sou perfeito. Eu não estou dizendo aqui que eu não cometo situações indevidas. Todos nós temos um momento de dificuldade na nossa vida. Mas uma coisa eu digo para você: se não fosse essa palavra aqui, eu não estaria pregando para você agora. Porque eu entendo que nós não estamos livres de situações adversas. O Senhor diz, como nós lemos aqui em Isaías 48, 10, que Ele nos provou na fornalha da aflição. E o Senhor diz, tereis aflições. Então, quando a aflição chegar, irmãos, não murmure, enfrente-a de pé. Você tem a palavra, você tem o Espírito. Você pode fazer isso. Deus permitiu o espinho na carne de Paulo para que ele não se ensoberbecesse. 2 Coríntios 12, 7. Ele diz, para que eu não me exaltasse, o Senhor colocou um espinho na minha carne. Ninguém se sabe o que é, há muita discussão sobre o espinho na carne. Acredito que era algo que Deus permitiu para que mantesse Paulo na linha. Irmãos, preste atenção aqui. Jesus curou muitos cegos, surdos, mudos, paralíticos e até pessoas ele ressuscitou. Mas quem me garante que essas pessoas
depois permaneceram fiel. Porque quando a gente está com uma enfermidade, a gente está com uma situação difícil, a gente ora. E depois, quando recebe aquele benefício, a gente esquece de quem a gente era antes. Eu sei de uma história real, que aconteceu em uma célula, não aqui, mas em Manaus, eu estava lá, me contaram isso, de uma pessoa que era cega na célula, estava cega. E aí ela, irmãos, eu fiquei cega, eu estava doente, ore por mim. E o irmão orou, e essa irmã foi curada. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ela se desviou, caiu na prostituição e morreu. Era melhor ela ter ficado cega. Era melhor ela ir cega para o céu, porque ela foi curada e foi para o inferno, vendo, né? Então nós precisamos, irmãos, entender que tem certas coisas na nossa vida que Deus permite para nos manter na oração, na dependência. Paulo, com esse espinho na carne, ele disse, orou 3 vezes, ele falou, 3 vezes eu orei. Então, Deus respondeu para ele assim, Paulo, não vou tirar isso não. Isso aí vai te manter na dependência de mim. Tu vai sempre depender de mim por causa desse espinho. E quando tu estiver na minha dependência, na minha graça, o meu poder vai se aperfeiçoar em ti. Porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza. É no momento da tribulação que o poder de Deus se manifesta. É no momento da luta que o poder de Deus vai se manifestar. Então se você está passando por um momento de aflição, um momento de tribulação, você está prestes a ser impactado pelo poder de Deus. Você está prestes a receber a manifestação de Deus de uma forma como você nunca recebeu na sua vida. E você vai sair dessa situação mais forte, maduro, com mais discernimento, com mais alinhamento com a palavra de Deus e com o poder de Deus. Nada nos separa do amor de Cristo, que na verdade Deus faz isso porque Ele nos ama. Deus nos prova porque Ele nos ama. Deus permite que a gente passe por aflição para demonstrar o seu amor para conosco. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, etc. 2 Coríntios 4, 8 a 10. Quem escreveu isto? O apóstolo Paulo. Deus não queria tornar o apóstolo Paulo são, né? Ele queria transformar o apóstolo em São Paulo, né? Quando chegamos ao extremo, parece que a corda vai partir, então o Senhor entra em cena. Ele é fiel, dele vem o socorro. Salmo 121. O que o Senhor está dizendo? Que o socorro vem do Senhor. Você está olhando para os montes, para todo lado, mas o teu socorro vem do Senhor. Nunca vai faltar tribulação em nossa vida, mas Deus vai sempre preparar uma saída, uma pessoa, alguém que vai te ajudar. O próprio Jesus, quando estava carregando a sua cruz, apareceu alguém para ajudar ele. O próprio Jesus precisou de alguém para carregar a sua cruz. Então no momento que você estiver ali na maior dificuldade da sua vida,
Deus vai enviar um Simão para ti, um Jonatas para te ajudar, para dar o ombro para você. Se você crê, diga amém. É assim que acontece, irmãos. Não podemos fugir da tribulação. As fogueiras não podiam apagar a fé dos cristãos primitivos, mesmo atingidos pelo fogo. Citavam o nome de Jesus em alta voz, cantando e agradecendo a Jesus por serem achados dignos de beber o cálice e fazer parte da fileira dos mártires. Tem uma passagem, irmãos, no livro de Atos, em que os apóstolos foram açoitados. Me parece que em Atos 4, os apóstolos foram açoitados, e eles oraram. Veja só que depois dessa tribulação aí, aqui, Atos capítulo 4, disseram assim, versículo 20, versículo 19: mas Pedro e João responderam àquelas pessoas: julgai se é justo diante de Deus ouvir a voz do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecia. E veja só, irmãos, aqui em Atos, no capítulo 31, Pedro está dizendo assim, vamos ver aqui no versículo, aqui para você entender, o que eles fizeram depois deles, eles foram ameaçados. Pedro orou, uma vez solto, eles oraram, e Pedro disse o seguinte: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel. Eles crucificaram, né, Jesus, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles anunciavam a palavra de Deus. O que acontece aqui, amados, é que depois que eles foram ameaçados, Pedro simplesmente orou. Unânimes, a igreja orou, e o poder de Deus desceu. Então, o que nós precisamos compreender é que Deus sempre vai derramar a sua glória, a sua unção, o seu poder sobre aqueles que estão orando e buscando a sua presença nos momentos de ameaças, nos momentos de crises, nos momentos de aflição e de tribulação. Nunca vai faltar pressão sobre nós. Nunca vai faltar, queridos, perseguição. Momento como este que estamos passando, muitos entendem que é uma perseguição. Pode até ser, disfarçadamente, mas ainda não é uma perseguição que nos impeça de pregar. A recomendação é para não aglomerar, mas não de pregar. A partir do momento que tentarem proibir a gente de calar a nossa boca, de pregar, de anunciar o evangelho, nós temos que nos rebelar. Eu sei que isso é uma coisa dura, e eu não estou aqui citando rebelião. Enquanto eu tiver a liberdade de me expressar, de pregar, de estar ali, seja em qualquer lugar, beleza. Mas a partir do momento que tentar proibir, coagir, ameaçar, nós não podemos nos calar. Deus nos ama tanto, nós passemos por tribulações. Então, irmãos, para concluir, devemos aprender a sermos fiéis em tudo. Salmo 101, 5. Eu vou ler para nós encerrarmos aqui. Tem outros versículos que eu vou ler também depois. Salmos 101, 5. Diz assim:
a palavra de Deus. Vamos lá. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Amados, preste atenção. Todos aqueles que se levantarem para tentar nos afligir, eles receberão a sua punição. A nossa parte é permanecer fiel nesses momentos difíceis. Temos que ser fiel em tudo para com Deus, para com a igreja. Fiel ao cumprimento das doutrinas que nós recebemos. Fiel até a morte, o Senhor disse, dar-te-ei a coroa da vida. Tiago 1,12 diz que nós temos que ficar felizes pela aprovação e aprovação. Romanos 12,5 diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Olha para mim aqui. Você que está me assistindo aí. Olha bem para mim, olha para o celular agora. O que Deus está fazendo hoje com a igreja, irmãos? O que Deus está fazendo hoje com você? Ele está limpando o teu coração. Ele está te purificando pela tua palavra. Ele está tornando você um crente maduro. Ele está tornando você um crente saudável. É hora da colheita. É hora de separar os peixes bons dos ruins. Ele disse: toda obra, toda fé vai ser provada pelo fogo. E com essas palavras, eu quero dizer para você: você não vai morrer, você vai viver. Você não vai se tornar um crente miserável, você vai se tornar um crente próspero. Você não vai ficar todo o tempo aí jogado nesse leito, Deus vai te levantar. Essa situação que você está enfrentando aí na tua vida, no teu casamento, seja lá aonde for, o Senhor vai te tirar dessa situação. Ele está permitindo isso para tornar você uma pessoa melhor, uma pessoa mais leal, mais fiel. Curva a sua cabeça, eu estarei orando por você agora. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora por este homem e por esta mulher que está me assistindo agora. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, dê força para esse homem, dê força para essa mulher passar por essa situação sem murmurar, sem reclamar. Dê força, Senhor, que o teu Santo Espírito tome posse agora do seu coração e dê a essa pessoa discernimento, sabedoria. Dê a essa pessoa força, coragem, ânimo. Que o Senhor disse: tem de bom ânimo, eu venci e você vai vencer. O que você está passando agora não vai te derrotar. Levanta-te, fica de pé, tome a armadura e vença. Em nome de Jesus, enfermidade eu ordeno, deixa esse corpo agora, sai desse corpo em nome de Jesus. Toda enfermidade, todo mal que está oprimindo essa pessoa, sai agora em nome de Jesus. Cura, restaura, meu Pai, eu te imploro em nome de Jesus. Essa pessoa se levante dessa situação, dê ânimo moral para essa pessoa, que alguém ligue para essa pessoa, que alguém dê força, dê palavras para essa pessoa, palavras proféticas. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está fazendo algo na tua vida agora. Se você quiser chorar, não tenha vergonha, chore aí mesmo. Se está de pé, quer ficar de joelho, ajoelha-te e ora. De joelho, clama, agradece por todo o livramento e cuidado que o Senhor tem contigo, na tua vida, na tua casa, na tua família. Não te preocupas, o poder de Deus te visitará. O poder de Deus toca em você agora, tirando do teu coração toda a opressão, todo o medo, todo o pânico, toda a ânsia, toda a angústia. Em nome de Jesus, sede forte, sede pacientes e persevera na oração, e o Senhor te dá o que você está pedindo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, fale agora o que você quer do Senhor.
Fale agora, diga: Pai, se for possível passar por essa situação sem sofrer tanto, que o Senhor faça em mim. Se não, que a tua vontade se cumpra em mim. Se esse espinho na carne que foi colocado em mim for a tua vontade, que permaneça, que assim seja. Mas eu quero força e ânimo para continuar. Em nome de Jesus, amados. Que Deus te abençoe, que Deus te dê alegria, que Deus te dê força. Na tribulação e na aflição você possa sair vitorioso em nome de Jesus. Paz, amados.